Olá, meus irmãos, quero saudar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia, amado. Todas essas quartas-feiras estudando a palavra do Senhor, desde o começo dessa pandemia, obrigado. Tem sido difícil, tem sido complicado para todos nós, mas com a graça do bom Deus, vamos todos superar essa turbulência, essa tempestade, vai passar e estaremos juntos todos na casa de Deus, estudando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, amado, com a paz do Senhor, com a providência do Senhor nessa noite. Que o Senhor visite o teu coração, amado, com a palavra do Senhor. Que a tua mente e teu coração estejam voltados para o estudo das Escrituras Sagradas e que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração em nome de Jesus, amado. Hoje vamos usar uma formatação diferente pela natureza do estudo que pretendemos apresentar aos irmãos nessa noite, tá? Queremos falar sobre a vida de um patriarca, um servo de Deus, chamado Jacó, homem de Deus, e contar a sua vida e extrair algumas lições que as Escrituras nos passam, nos ensinam, nos transmitem através da biografia desse servo do Senhor. Essa imagem que inicia nosso estudo é do rio Jaboque, fica na Jordânia. Esse rio vai terminar até no Rio Jordão, né? Vai do Rio Jordão e é um rio importante. Há um acontecimento que nós vamos tratar nessa noite, que aconteceu à beira desse rio lá no passado. O texto da nossa lição se encontra lá em Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 32. Eu peço ao irmão, que por gentileza, que abra sua Bíblia. Gênesis 32, do 22 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele o homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, rogamos a Tua bondade e misericórdia sobre todos nós no estudo da palavra do Senhor. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos para ouvir o recado do Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, dos irmãos que estão participando desse estudo. Que o Senhor fale ao seu coração e que o Senhor fale através da Tua palavra, trazendo alento e paz ao seu coração, à sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado irmão, quero falar então sobre esse tema. Jacó atravessa o val de Jaboque. E vamos falar sobre o que Deus fez na vida de Jacó. Como Deus trabalhou na vida de Jacó e como Deus está trabalhando na tua vida e na minha vida. Tá bom? Vamos trabalhar esta porção esta noite. No val do rio Jaboque, Jacó teve um encontro com Deus. Ele lutou com o anjo, teve o seu nome mudado e o seu coração foi transformado e foi abençoado por Deus naquele momento. Naquele lugar, no val do rio Jaboque, nós aprendemos
irmãos, e será o nosso tema esta noite. Como Deus trabalha na vida de um homem, transforma o seu coração e caráter e muda a sua história. E vamos ver isso ilustrado na vida de Jacó. Quero convidá-lo, meu irmão, a me acompanhar nesse estudo acerca, então, da vida do patriarca Jacó. Vamos tomar como referência os locais que marcaram a história de Jacó e as experiências de Jacó. Então, teremos como referência nesse estudo os locais, os acontecimentos na vida de Jacó, nesses locais, o que aconteceu, o que ocorreu, o que Deus fez, e assim extrair as lições e devidas aplicações ao nosso coração. Então, 4 locais específicos nós queremos chamar a atenção no estudo desta noite: Berseba, Betel, Padã Arã e Peniel. Tá bom? Berseba, Betel, Padã Arã e Peniel. Tá? E trabalhei em cima dessas questões, desses lugares. Tá bom? Vamos lá. Primeiramente, Berseba. Eis aqui, esta imagem faz parte das ruínas da região de Berseba, que foram descobertas e preservadas, tá bom, gente? Então, esse nosso estudo vai nortear um pouquinho da arqueologia bíblica, da geografia bíblica esta noite, tá? Berseba. Ok, um pouco sobre Berseba. Berseba é um lugar importante. Foi o nome dado a um poço aberto por Isaac, onde Deus lhe apareceu. Algumas semanas atrás, eu ministrei um estudo sobre esse acontecimento na vida de Isaac, quando ele enfrentou os filisteus e foi assim perseguido pelos filisteus de certa maneira. Seus poços foram fechados, jogaram assim coisas, pedras, entulho nos seus postos, e Isaac então foi à procura de outros postos, cavou outros postos até Deus lhe indicar, o conduzir até esse poço, onde ele batizou de Berseba. Gênesis 26, versículo 24 a 25, diz assim, olha: na mesma noite lhe apareceu a Isaac, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. No versículo 33 diz assim: ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Ok, aqui o mapa para os irmãos localizarem essa região de Berseba. A aldeia atual, esta localização fica a cerca de 77 quilômetros de Jerusalém. A meio caminho entre o mar Mediterrâneo e o extremo do Mar Morto, ou seja, fica ali ao sul de Israel, ao sul de Jerusalém. A flechinha dá para o irmão localizar ali perto de Gaza. Então foi ali nesse lugar onde Isaac abriu seu poço e ali estendeu suas tendas e ficou ali. E nessa altura, os seus filhos já eram grandes, Esaú e Jacó já eram grandes, e ali ele vai estabelecer a sua residência. Guarde então isso: Berseba é o lugar onde Isaac e sua família, sua casa, e já seus filhos grandes vão se estabelecer. E aí que vai acontecer a história, né? A história de Jacó, o drama na história de Jacó a partir de então, né? Berseba estava muito ligada às atividades de todos os patriarcas, como mencionei Isaac, mas Abraão mesmo partiu dali, por exemplo, anteriormente, ele estava naquela região também, quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaac. Gênesis 22, versículo 19, diz isso, né? Isaac estava habitando ali quando Jacó partiu para Arã. Ou seja, isso eu já mencionei, nós vamos tratar mais à frente. Ou seja, esta região, esta localização, esse poço, em torno desse poço, os patriarcas ali tiveram momentos muito significativos em sua história. Tanto Abraão como Isaac, e nós vamos ver também Jacó. Um pouco da história de Jacó, então. Vamos lá? Jacó nasceu
segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú. Gênesis capítulo 25, versículo 26, retrata esse acontecimento. Foram os irmãos gêmeos, Esaú e Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Quando jovem Jacó comprou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú em troca de um prato de lentilhas. Os irmãos conhecem essa história, está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 27 a 34. E, posteriormente, Jacó também tomou o lugar do seu irmão Esaú para receber a bênção do seu pai. É uma história também muito interessante, muito dramática ali no Antigo Testamento, quando Jacó se veste como Esaú e se coloca no lugar dele para receber a bênção da parte do pai. E a bênção era muito importante naquele momento, né? Jacó, então, causou discórdia e muita aflição e dor na família. Atraiu o ódio do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Gênesis 27, 41 vai dizer isso. Trouxe ódio ao coração do seu irmão. Afinal, sentiu-se traído, roubado ao perder a bênção do pai. Foi um momento muito doloroso ali na história da família, tá? Então, esses acontecimentos fazem parte do passado, da formação de Jacó. Né? Uma história muito interessante. Né? Jacó, então, por causa desta situação inusitada, trazendo ira, trazendo ódio, trazendo desejo de vingança por parte do seu irmão, ele teve que fugir embora da casa do seu pai para Padã Arã. Gênesis 28, versículo de 1 a 5, assim narra o texto. Isaac chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Aí Isaac o abençoa. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi para Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Eu quero que o irmão preste atenção nessa despedida de Isaac. Muito interessante. Isaac, como agente da aliança, teve também um encontro com Deus. Assim como Deus falou a Abraão e prometeu a Abraão uma descendência, uma grande nação e a bênção da terra, Isaac recebeu esta bênção e Isaac está abençoando Jacó na sua ida para uma nova terra com a mesma bênção. Como se ele fosse o prometido, o escolhido, para dar continuidade ao cumprimento dessa promessa. Isso é muito significativo, porque assim como Abraão e Isaac foram agentes de Deus, agentes da aliança, assim também, nesta bênção, até certo sentido profética, Isaac assim conduz o seu filho, né, Jacó, na sua jornada. A bênção do pai para ele, a bênção da promessa. Jacó estava debaixo da promessa feita a Abraão e a Isaac igualmente. A importância desta narrativa, a importância dessa história, a importância desses personagens para nós, para a igreja, para o povo de Deus em todos os tempos. Deus estava cumprindo as suas promessas ao fazer isso. Assim, ele vai a Padã Arã. Padã Arã, vamos ver mais para frente a sua localização. Na sua jornada a Padã Arã, terra do seu tio, Betuel, de Labão, né, irmão da sua mãe, ou seja, ele vai à procura dessa família para fugir, então, na região de Padã Arã ao norte. No caminho, Jacó vai ter uma experiência com Deus na região de Betel. Olha, ele estava em Berseba, na casa do seu pai, debaixo dos cuidados do seu pai. Por conta da situação, da ameaça do seu irmão, ele teve que fugir para a região de Padã Arã. Mas no caminho, Jacó vai ter uma experiência com Deus. Isso vai ser em Betel. Betel é uma cidade que fica a 18 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ou seja, na sua viagem para Padã Arã, ele parou em Betel.
Nessa região, Betel, e aqui está um mapinha para os irmãos poderem se localizar, aqui a flecha, Betel fica ao norte de Jerusalém, próximo, mas ao norte de Jerusalém, assim, e ali ele vai parar, ele vai ter um momento, ele vai descansar e vai ter uma experiência com Deus. Betel é importante não só na história de Jacó, nesse encontro, mas na história bíblica, Por exemplo, Abraão se acampou em Betel quando chegou lá, chamado por Deus, ele veio da região da Mesopotâmia para Canaã e ele se acampou ali em Betel. Gênesis 12, versículo 8, diz assim, olha, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Isso foi Abraão, o avô de Jacó, o patriarca, o pai. Ele já tem uma experiência profunda com Deus, marcante, e edificou um altar ali na região de Betel. E nesse lugar, Jacó vai ter uma experiência. Ele se encontra com Deus. Ele parou em Betel e ali ele teve uma visão de uma escada que levava aos céus. Então, peço que os irmãos abram aí suas Bíblias, capítulo 28, versículo 10 em diante, diz assim, a visão da escada. Diz assim a palavra do Senhor, olha, acompanhe. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. O versículo 18 diz assim, tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Então, ele tem uma visão celestial, os anjos subindo numa escada, Deus chamando a atenção a ele, e Deus se apresenta, e Deus se revela a ele, como se revelou a Abraão, e como se revelou a Isaque igualmente. Nos termos da aliança, né, que ele foi escolhido de Deus para ser o pai de uma descendência na qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. É a bênção feita a Abraão, é a bênção através de Isaque e a bênção através de Jacó. Jacó era um homem escolhido de Deus, era um homem separado de Deus, um agente da aliança por meio do qual a promessa de Deus haveria de se cumprir, a promessa messiânica haveria de se cumprir futuramente na pessoa de Jesus, com certeza através da sua descendência e da sua história. Que tremendo isso! É a primeira experiência particular de Jacó com o Senhor. Até então ele tinha o ensinamento do seu pai Isaque, os exemplos do seu avô Abraão, todo esse ensinamento, esse exemplo, mas ele precisava ter uma experiência com Deus. E teve ali já em Betel. Foi um começo, é o começo da história, de uma trajetória, de uma jornada de Jacó para com o Senhor. Isso aconteceu em Betel. Guardem isso, em Berseba, o lar dos seus pais.
em Betel a sua experiência com Deus. Lugares reais, situações reais e um Deus real que assim interfere na história do seu povo amado e escolhido, né? Após então a visão, Jacó levanta o altar e faz um voto a Deus e segue assim a sua viagem até Padã Arã, ao norte. Até aqui estão as ruínas da região de Arã, de Padã e Arã, ali na região da Mesopotâmia agora, né? Já ali é Iraque e Síria, aquela região ali do Oriente Médio. Ok? Padã Arã é importante. Tá? Aqui o mapa antigo mostra assim, a trajetória de Abraão, mas dá para notar assim, esses traços de Ur, Ereque, Babilônia, Arã, se for a viagem de Abraão até o Canaã. Mas eu quero destacar a flecha que mostra a região. Arã fica lá ao norte do rio Eufrates. Tá? Ao norte do rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, ao norte da antiga Mesopotâmia. Mesopotâmia é entre rios, né? Rio Tigre e Eufrates, essa região toda. Hoje seria o Iraque, mais ao norte Síria e Turquia também. Tá? E assim, Jacó foi até então, estava fugindo e voltou a sua parentela. Padã Arã vai representar a família, os parentes de Abraão, os parentes de Isaac, de onde Abraão trouxe Rebeca para Isaac, ou seja, novamente o refúgio para Jacó foi na sua família, na sua parentela, então ele retornou para a região de Arã. Abraão havia habitado nessa região antes de migrar para Canaã, como eu disse, antes de ser chamado, ter o chamado de Deus para ser o pai de uma nação, era ali que Abraão habitava. Posteriormente, Abraão enviou seu servo a Harã em busca de uma esposa para seu filho Isaac. Essa história está no capítulo 24 também do livro de Gênesis, ou seja, esses lugares e essas famílias fazem parte da história dos patriarcas e da ação providencial de Deus, usando pessoas e circunstâncias, cada um em suas próprias circunstâncias, para que as suas promessas fossem reveladas, anunciadas e cumpridas na vida dos homens escolhidos por Deus. Como é interessante olharmos assim as Escrituras Sagradas, né? É o agir de Deus. Deus é o personagem principal sempre, que está conduzindo, separando, escolhendo, abençoando e tratando desses homens, capacitando esses homens para serem os agentes da sua vontade e dos seus propósitos na terra. E Jacó foi um desses. Em Padã Arã, Jacó encontra abrigo na casa do seu tio e se enamora pela sua filha Raquel. Está no capítulo 29 de Gênesis, versículo 13 e 14, que diz assim: Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou e beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. E ali ele enamorou-se pela sua filha Raquel. É uma das mais lindas histórias de amor que temos nas Escrituras Sagradas. O amor de Jacó para com Raquel. Se apaixonou de imediato pelaquela jovem, bela pastora, e ali ele se ofereceu para o seu tio para pagar o dote, para tê-la como sua esposa. Se ofereceu para trabalhar por 7 anos pela sua amada esposa. Está lá no capítulo 29, versículo 18 e 19, diz assim, olha, Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. E respondeu então Labão, melhor eu que te dê em vez de dá-la a outro homem, fica pois contigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. O que um homem não faz pela sua amada, né? Sua amada. E assim foi Jacó que fez pela Raquel. Findado o prazo, versículo 21 assim, findado o prazo, disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete, e à noite conduziram Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram.
para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ele enganou Jacó, entregou a filha mais velha no lugar da mais nova. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos a outra pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E diz o versículo 30, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Trabalhou mais 7 anos por Raquel para obtê-la. Ele foi enganado, mas ele amava a Raquel. Foi enganado pelo tio, entregou sua filha Lia, e logo Jacó teve que trabalhar mais 7 anos assim. Ou seja, olha que experiência terrível essa de Jacó, né? Que lição de Deus, que trabalhar de Deus na vida dele. O irmão lembra da história de Jacó no passado? O irmão lembra da história de Jacó na sua juventude, quando aproveitou uma situação e comprou por um prato de lentilhas o direito de primogenitura do seu irmão mais velho? O irmão lembra-se também quando mais tarde ele tomou o lugar do irmão e mentiu, inclusive, diante do seu pai para obter a bênção de Isaac no lugar do seu irmão. Olha, Deus é justo, Deus sempre é justo, né? É um homem de Deus, é um escolhido de Deus, mas o Senhor, na sua justiça, ele sempre opera. E assim Jacó teve uma experiência dura, Deus trabalhando o seu caráter. Deus estava trabalhando o seu caráter. É isso que nós temos que aprender com essa lição, né? Ele estava aprendendo. Com suas esposas, o irmão conhece a história de Jacó, suas servas, ele teve 12 filhos. 12. Primeiramente 11 lá na região de Padan-Aram, depois mais tarde o jovem Benjamim lá na frente vai nascer. Ruben, Simeão, Judá, Levi, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad e Azer, José e Benjamim e uma filha chamada Diná. Como é importante isso na história do povo de Deus, amado, é muito importante a constituição da família de Jacó. É a estrutura desse clã familiar que vai dar a base para o povo de Deus no futuro, a descendência separada, o povo de Israel e a igreja. Né? Os 12 patriarcas, né, os filhos de Jacó, vai dar a estrutura para a nação de Israel. As tribos vão se dividir, vão tomar posse da terra de Canaã e serão a base, o fundamento, a organização familiar para a sua igreja no futuro, amado. Quão importante é a história de Jacó e esse momento da história de Jacó, o nascimento dos seus filhos. Isso é importante para mim e para você. A palavra de Deus estava se cumprindo. Você lembra que Sara era estéril? Você lembra que Rebeca era estéril? E Deus, a sua providência, lhe concedeu filhos do milagre, filhos da promessa, porque a promessa de Deus estava se cumprindo. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão abençoadas as famílias da terra. E assim Deus estava abençoando e multiplicando, e mostrando isso através da família de Jacó. E Jacó, além de uma família constituída em Harã, ele prosperou por causa da bênção de Deus. Era um homem separado, escolhido, abençoado por Deus. Então Deus aumentou sobremaneira o rebanho dele, as suas posses e seus servos, que chegou ao ponto de provocar o ciúme do seu tio Labão. E chegou o momento que ele decidiu ir embora, né? Decidiu ir embora e sair da casa do seu tio e voltar para a sua terra. Que decisão difícil para Jacó, né? Para Jacó. Peço que, irmão, por favor, abra sua Bíblia lá no capítulo 30, versículo 26. 30, versículo 26. Depois do nascimento dos filhos, tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. A história dele estava começando a mudar novamente. Ele sabia que chegou a hora de voltar para casa.
de voltar para sua família, de voltar para sua terra. E ele comunica isso a Labão. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Que decisão difícil. Ele sabia o que haveria de enfrentar, mas ele tomou essa decisão. E então ele partiu para o nosso último ponto, né, de nossa meditação. Lembra? Os locais? Berseba, sua casa, sua família, sua parentela, seus pais. Betel, lugar em que tem encontro com Deus. Encontro muito marcante, precioso, importante com Deus. Padã Aram, onde Deus vai trabalhar seu caráter, vai mudar sua vida e vai formar sua família. E finalmente, Peniel. Capítulo 32, né, nós vamos encontrar o seu retorno, a sua volta. Ele junta seus servos, junta seus filhos, suas esposas, junta suas posses, né, organiza uma caravana e parte de volta à terra dos seus pais. Está no capítulo 32 do texto que lemos, né? Ele vai ter esse encontro com Deus no Vale de Jaboque. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Jaboque é um rio. É um rio que flui para o oeste em direção ao Rio Jordão, cerca de 32 quilômetros ao norte do Mar Morto. Tá? Ele tem início perto de Amã e possui cerca de 96 quilômetros de extensão. É um rio que separa no norte a terra de Amon e ao sul, onde ficaria depois a tribo de Gad. Tá? É um rio que separa essas duas terras. E ela corre em direção até... desemboca-se no Rio Jordão. Então Jacó, voltando para sua região, ele passou por essa terra e ele atravessou então o rio Jaboque. Peniel é uma referência, ele vai dar um nome depois de chamar aquele lugar de Peniel, a referência à face de Deus, porque via Deus face a face. Foi o nome que Jacó deu ao lugar onde atravessou Jaboque e teve uma experiência com o Senhor. Então, Peniel, Jaboque, guarde esse lugar. Essas imagens são do rio Jaboque, viu, irmãos? Do rio Jaboque. Ali, capítulo 32, versículo 1 e 2, diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Isso é muito importante. Ele estava voltando para casa, depois de um bom tempo na região lá do seu tio, onde ele prosperou. E ao voltar para casa com o propósito de restauração dos relacionamentos, Deus estava trabalhando o coração de Jacó nesse sentido. Nessa jornada, o Senhor veio ao seu encontro. Através de quê? Através de anjos. Deus envia anjos, saíram encontrá-lo para confirmar, para confortar, para ministrar, porque os anjos são servos de Deus para ministrar em favor dos santos do Senhor em todos os tempos, né? Mostrando assim, dessa maneira, que na sua viagem, que na sua jornada, Deus estava com ele. Isso é importante. Essa vinda dos anjos, esse encontro com os anjos, é para mostrar a ele, mostrar a mim, a você, que Deus está cuidando de nossa jornada, que Deus está cuidando de nossa história, que Deus está ao nosso derredor, que Ele envia seus anjos, Ele guarda, Ele protege, Ele sustenta, Ele conforta. Viu, irmão? Você está quando nós estamos dentro da vontade de Deus, de verdade, que Ele fazia a vontade de Deus, as coisas certas, sermos homens abençoadores, homens de Deus, abençoadores na vida da família, abençoadores na vida da igreja, abençoadores na vida da sociedade, como Jacó era, o instrumento da aliança, que nós sejamos assim. E quando estamos dentro do propósito de Deus, somos instrumento da graça de Deus, meu irmão, Deus cuida de nós. O Senhor cuida do seu povo. E Deus, assim, a vinda desses anjos é para mostrar o cuidado providencial do Senhor. Amado irmão, você tem visto isso na tua vida? Você tem reconhecido o que Deus tem feito por você? As pessoas que Deus coloca na tua vida, as pessoas que Deus usa na tua vida para te abençoar, para te socorrer, para te confortar, para ministrar o seu coração. Reconheça isso, dê glórias ao Senhor e seja agradecido, amado irmão. Seja agradecido por isso, pelo cuidado providencial do Senhor na sua vida. Depois, no versículo 3 a 8, na continuidade do capítulo 32, ele estava voltando e ele vai ter que passar por uma experiência muito difícil. Ele vai ter que
vai ter que enfrentar seu irmão. Ele vai ter que enfrentar o seu irmão, que foi a causa da sua fuga. O seu irmão estava irado e queria matá-lo por causa do que ele fez no passado. Ele enganou, ele traiu seu irmão. Então Jacó, na sua volta, na sua viagem, e uma viagem tão importante para ele, de reencontrar sua família, ele precisava enfrentar as questões não resolvidas. Ele precisava enfrentar Esaú. E enfrentar Esaú não era fácil. Como ele não sabia como seu irmão haveria de receber. Ele não sabia se o seu irmão haveria de perdoá-lo. Ele não sabia se o seu irmão haveria de aceitá-lo. Ou seja, ele teve que lidar com todas as suas ansiedades, suas preocupações e seus medos para tratar das coisas do passado. Ele tinha que resolver. Às vezes nós também temos coisas do passado que precisamos enfrentar, que precisamos tratar, que precisamos trabalhar, que precisamos encarar com coragem algumas situações. Como Jacó fez, né? Então, do versículo 13 a 8, diz assim, ó. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Sair, território de Edom. Ele enviou mensageiros até seu irmão. E lhes ordenou: assim falareis a meu irmão Esaú, teu servo Jacó manda dizer isso: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Olha que interessante a postura dele em relação ao seu irmão, uma postura já de humildade diante dele, mostrando, olha, tenho tudo isso à disposição, está à tua mercê. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Versículo 6. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois ele disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, a outro bando escapará. Ele ficou com medo. Recebeu a informação de que Esaú estava vindo ao seu encontro. Então isso atordoou sua alma, O que vai acontecer? O que está passando na cabeça do meu irmão? E ele vem acompanhado de 400 homens. Será que é uma tropa que vem para se vingar de mim, matar minha família, matar meus servos? Todos esses pensamentos nortearam a cabeça, o pensamento de Jacó naquele momento, enchendo de temor, de medo. Assim. Então ele tentou numa estratégia escapar de uma maneira. Então ele separou o bando em 2 partes, para evitar assim uma tragédia maior, uma tragédia. Então Jacó envia mensageiros, fica perturbado então com a vinda do seu irmão, divide o grupo então separados até Esaú. Ou seja, o que eu quero trabalhar isso? Como é difícil para a gente assim lidar com situações inusitadas, principalmente quando temos coisas a serem resolvidas, né, com pessoas, com questões que nós não resolvemos bem, talvez ficou guardado no passado. Como é difícil imaginar o que a pessoa está pensando. Será que aceita o perdão? Será que há possibilidade de reconciliação? O erro que eu cometi, será que eu posso consertar? Sabe, tudo isso passa no coração quando o homem está disposto assim, a ter uma atitude, assim, a vencer esses medos. E temos que ter, pela graça do Senhor e pelo Espírito Santo falando no nosso coração, que por mais difícil que seja, às vezes tem situações que nós temos que encarar e enfrentar e tratar assim devidamente, né? Com as pessoas que temos, e encarar nossos medos e resolver nossas questões. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele disse assim no capítulo 5 de Mateus: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. E assim, irmãos em Cristo, que nós temos que agir sempre com sinceridade, com verdade, com autenticidade do nosso coração. Não adianta virmos à casa do Senhor, oferecermos um culto e louvarmos e cantarmos quando temos coisas em nossa vida, situações a serem tratadas, pessoas a serem perdoadas, relacionamentos a serem restaurados. Jesus está dizendo, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Temos que enfrentar os medos, temos que enfrentar e encarar as situações e pedir perdão. E pedir perdão. Jacó estava fazendo isso, da sua maneira, da sua forma. Ele estava pedindo perdão ao seu irmão por aquilo que fez. Como nós temos que fazer. Não adianta ter ira contra o irmão, ficar aí guardando mágoa, ficar aí ressentido, ou ficar aí dificultando a vida do próximo, ou falando mal do próximo pelas costas, ou maldizendo a vida do próximo. Não podemos fazer assim. Temos que ser pessoas do bem, pessoas verdadeiras, pessoas que amam de verdade. O Senhor espera de nós. Então, se tem alguma coisa errada, temos que deixar perante o altar a oferta e acertar as coisas. Se alguém fez alguma coisa contra você, vá lá e trate. Se você fez alguma coisa contra alguém, vá lá e peça perdão. Jacó enfrentou os medos. E Jacó, é interessante, o texto é muito rico, né? Nessa volta, os anjos, ele confirmou a vontade de Deus na sua jornada. Ele teve que enfrentar os medos enviando os mensageiros. E Jacó vai experimentar um quebrantamento no seu coração. O versículo 9 a 12 é uma oração linda de um homem mais maduro. De um homem mais maduro. De um homem trabalhado por Deus. Um homem quebrantado. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Gênesis 32, do 9 a 12, diz assim. E orou Jacó. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão e já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. É um homem quebrantado, mas é um homem piedoso, é um homem temente a Deus. Ele agora conhece a Deus. Ele conhece a Deus, as promessas de Deus, e ele, em sua oração, ele invoca ao Senhor e o cumprimento das suas promessas. Que coisa tremenda! Que coisa! Ele já tinha uma experiência anterior lá em Betel, mas Deus estava trabalhando com ele estava aprendendo, estava conhecendo esse Deus, intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, relacionamento de fé, de confiança, de esperança em Deus. Então Jacó, aqui no versículo 9, ele expressa toda a confiança nas promessas. Meu Deus de meu pai Abraão, meu pai Isaque, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Ou seja, ele crê na palavra do Senhor, no que Deus havia dito a ele. Então, ele, em sua oração, Senhor, cumpra a tua palavra, que me ordenou que voltasse para a terra. Você confiar na palavra de Deus, amado irmão, confie nas promessas de Deus, na tua vida. E são tantas as promessas que nós temos no Senhor, na sua palavra, para não temer, para ser forte, para ser encorajado por Deus, para ir adiante, para prosseguir, né? Independente das turbulações, das tempestades da vida, da pandemia, das dificuldades, vencermos, irmos adiante, confiarmos em Deus. Em Deus! Ele que cuida de nós, o amanhã pertence ao Senhor, o futuro pertence ao Senhor, vamos adiante, é a oração dele, Senhor, é o Deus da promessa, cumpre em mim a tua promessa. Que assim seja a tua oração, mais confiante, amado irmão, mais confiante nesse Deus maravilhoso. E assim no versículo 10, esse homem, cheio de confiança no Deus da promessa, ele se quebranta.
Ele se quebranta. O versículo 9 é muito interessante, o 10, né? Sou indigno das tuas misericórdias, da tua fidelidade, e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Eu sou indigno de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Isso é quebrantamento, é contrição. Eu não mereço nada disso. Eu não mereço nada. Eu não sou digno de nada, Senhor. Mas o Senhor me fez alvo do teu amor, me fez alvo da tua providência. Eu não posso bater no peito porque eu conquistei, realizei, fiz por merecer, porque nós não merecemos nada. É graça, é misericórdia. E Jacó entendeu isso. Ele prosperou, foi abençoado na casa de Labão, mas ele teve o coração quebrantado do Senhor. É assim que nós temos que ter, amado, coração quebrantado sempre diante de Deus, coração humilhado diante do Senhor, Nossa força, nossa realização vem do Senhor, que alcançamos a misericórdia e bondade. Isso deveria quebrantar assim, o nosso coração. Temos um olhar mais humilde diante da vida, das coisas, das pessoas. Nós cristãos mais humildes, nós líderes mais humildes, nós pastores mais humildes diante do Senhor, diante da providência, da grandeza do Deus que está à frente de todas as coisas. Ele se quebrantou, porque no amadurecimento de um homem de Deus, passa pela experiência dos anjos, da confiança, do encorajamento do Senhor, mas passa também pela contrição, pelo quebrantamento. O tratar de Deus, Deus tem que tratar a nossa vida. Deus tem que trabalhar na nossa vida, sim. Né? Veja, você já passou muito tempo o que ele havia experimentado e sido muito abençoado, mas Deus estava trabalhando na sua vida. Nunca está concluindo o trabalho na minha vida, nem na tua vida. Deus está trabalhando na minha vida e está trabalhando na tua vida, até Ele nos recolher. Ele está trabalhando, nos amadurecendo, tornando pessoas mais íntimas com Ele, mais profundas, um discernimento maior da sua providência, do seu reino, da sua grandeza, do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua fidelidade. Ele quebrantado. E no versículo 11, ele confia em Deus para livrá-lo. Ele confia. Que bênção. O homem é outro homem. Jacó agora é outro homem, não é aquele homem lá do começo. Aquele homem que traiu e enganou seu pai. Aquele homem que enganou seu irmão. Que saiu fugido de casa. Não é mais aquele homem. Não é mais aquele homem. Deus fazendo obra na vida de Jacó. Então versículo 11, ele ora ao Senhor. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele a matar minhas mães com os filhos. Ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a depender de Deus, ele agora sabe quem é Deus e o Deus que pode fazer na sua vida. E ele o busca, amado. Busca o seu livramento, assim o homem de Deus. Nós sabemos que vem de Deus o nosso livramento, vem de Deus o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o Senhor. Nós sabemos disso. Seja Ele o teu Senhor, o teu socorro, o teu baluarte, tua fortaleza. Confie, clame, ore, peça o livramento do Senhor, como Jacó. E ainda nessa oração, né, ele descansa nas promessas, né? Ele se quebranta, ele confia e ele descansa nas promessas, dizendo assim: certamente eu te farei bem e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O que é isso? Foi o que Deus falou para ele lá em Betel. Assim como Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com ele em Betel, que faria dele uma grande descendência, como a areia do mar. E ele então confiou na promessa, a promessa futura, a promessa messiânica, a promessa escatológica, a promessa maior do que sua própria vida, seus próprios filhos, sua própria riqueza. A promessa vai além da nossa experiência terrena. A promessa de Deus é eterna, é celestial, é gloriosa, é maravilhosa, é redentora. Então isso é fé. Fé é olhar para frente e olhar grande, olhar na glória, é olhar o céu, olhar o Deus do céu. Então ele descansa na promessa, certo? Que Deus iria cumprir na vida dele. Assim, amado irmão, a vida do crente na terra não é simplesmente para as coisas materiais. Que Deus me abençoe e não falte nada na minha mesa. Ele faz isso.
Claro, em sua providência. Que Deus me abençoe, me dê saúde, guarde toda a minha família. Claro, Ele faz isso. Que Deus me abençoe e faça prosperar em todos os meus projetos e planos pessoais. Sim, Ele faz isso. Mas a bênção de Deus para mim e para você, para o seu povo, é muito mais ampla, é muito mais maravilhosa, é indizível, é incalculável, é bênção eterna. Firme teu coração nas promessas eternas do Senhor. Crie teus filhos com a confiança nas promessas eternas do Senhor. Nessa sociedade materialista e consumista e meramente temporal, não, seus filhos são filhos herdeiros da aliança. Herdeiros da aliança. Eles não estão preocupados com o que a sociedade, o mundo vai oferecer de melhor para ele. Isso nos preocupa, mas isso tudo é passageiro, é temporal. O que eles devem ter é fé e confiança nas promessas eternas de Deus. Crie seus filhos confiando em Deus. Crie seus filhos conhecendo Jesus. Crie seus filhos para a salvação em Cristo, para a eternidade, amado. Descanse nas promessas de Deus, acima de tudo. Nas promessas de Deus. Tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Nunca esqueça disso, que os seus propósitos estão se cumprindo, que as suas promessas vão se cumprindo. Seja crente de verdade. Confie. Jacó estava aprendendo isso. E quando que você vai aprender? Quando você vai aprender isso realmente na tua vida? E parar de ficar tolo, preocupado somente com a vida, com agora, com o momento. Quando você vai aprender que você tem um Deus no céu e uma promessa muito maior para mim e para você, amado? Nós estamos nessa história. Nós precisamos atravessar o Val do Jaboque na nossa vida também. Ter um encontro com Deus, experiência nova, mais profunda com Deus, com toda certeza, né? Assim, chegamos ao ponto da nossa lição. Chegamos ao ponto do nosso estudo. Ele vai ali e vai se encontrar com o Senhor, ali no versículo 22 em diante, vai se encontrar com Deus. E vamos trabalhar isso. Ele vai ter um encontro com um anjo. Um anjo representa o Senhor se revelando ali, uma teofania, é a presença do Senhor. Alguns consideram até que esse é o anjo do Senhor, uma das teofanias do Cristo eterno, lá no Antigo Testamento. Mas é Deus presente ali, na vida de Jacó, através do anjo. Versículo 24 e 25, ficando ele só, e lutava com ele um anjo até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Ou seja, nesse trabalhar de Deus, nesse encontro profundo com Deus, ele estava sendo moldado, forjado. Uma luta mesmo, um trabalhar do Senhor moldando seu coração, seu caráter, sua fé, sua confiança em Deus. Foi a forma como Deus estava trabalhando em Jacó, amado, naquele momento. E ele entendeu isso, que ali há algo diferente. Ele tinha que abraçar aquela situação, tinha que enfrentar aquela situação. Ele estava diante do Senhor. E ele de uma forma muito digna, né, e perseverante, Jacó enfrenta aquele anjo assim. Mostra na vida espiritual, amado. Na vida espiritual envolve assim perseverança. A vida espiritual envolve esse trabalhar nossa vida, com Deus, buscando, desejando, almejando coisas espirituais, almejando algo maior com Deus. Vida de oração profunda, clamando, pedindo diariamente: Senhor, revista a minha vida, me dá sabedoria, me dá graça, me capacita, me concede mais do teu poder, mais fé, mais sabedoria, mais discernimento. Não pode o cristão ficar na zona de conforto, parar no tempo, amado. Somos desafiados diariamente para crescer espiritualmente. Não somos fazer coisas, fazer muitas coisas. Parece que a gente acha que ser crente espiritual é fazer muita coisa. Não necessariamente, mas é ser interiormente trabalhado por Deus. Profundamente trabalhado por Deus. E nosso coração, forjar nossa alma numa experiência mais profunda com Deus. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus desafie o seu coração a sair dessa zona de conforto, a desejar: Senhor, eu quero mais do Senhor, quero crescer. Jacó aproveitou aquela situação. Isso envolve a bênção de Deus. Versículo 26 e 29, depois dessa luta tremenda que ele teve com o Senhor, diz assim: o anjo disse: deixa-me, e pois já rompeu o dia, e respondeu Jacó: e não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó tinha consciência de que ali não era um homem qualquer. Ali era um anjo de Deus. Ali é o Deus presente ali. E que haveria de abençoá-lo. Ele desejava receber essa bênção. E ele suplicou essa bênção: eu não vou te deixar enquanto tiver a bênção do Senhor. Aí no versículo 29 diz assim:
Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou-lhe, e o anjo o abençoou. Esse encontro com Deus envolve luta, envolve perseverança, envolve esforço, envolve experimentar essa bênção do Senhor em nossa vida. Sem a bênção de Deus, nada dá certo. Sem a bênção de Deus, nossas iniciativas não dão certo. Sem a bênção de Deus, nossas falas não dão certo. Nossos projetos não dão certo. Sem a bênção de Deus, é tudo fagulha. Sem a bênção de Deus, é obra da carne. Sem a bênção de Deus, não há resultado. Sem a bênção de Deus, não há fruto verdadeiro. Mas quando há a bênção de Deus, a edificação, quando a bênção de Deus, a graça, quando a bênção de Deus, a vidas transformadas, quando a bênção de Deus, ao agir do Espírito Santo, quando a bênção de Deus, a paz no coração e uma alegria espiritual e celestial. Ah, amado, o encontro com Deus envolve essa experiência tremenda de luta, de perseverança e a bênção do Senhor. Como Moisés não permitiu falou, não vou adiante a presença do Senhor não estiver comigo. Lá no passado, né? Lá na frente, na verdade, né? Moisés vai pedir ao Senhor que o abençoasse, que não o deixasse jamais. Assim é o crente que busca e experimenta isso. Jacó assim experimentou isso. E envolve a mudança de nome no caso de Jacó. Olha, no caso de Jacó, é interessante essa mudança de nome, né? Versículo 28 diz assim, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Não mais Jacó, suplantador, enganador, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, como príncipe de Deus, como príncipe lutaste com Deus e com os homens. De Jacó, o suplantador, para Israel, o príncipe de Deus, seria o pai, né, de uma grande nação, o patriarca, homem de Deus, estava preparado, estava pronto. Jacó é referência no Antigo Testamento, é referência para o povo de Israel. É referência para a história. Jacó é referência para nós. Mas Deus transformou sua vida. Deus mudou seu nome. Mudança de nome, mudança de vida. Mudança de vida. Deus muda a nossa vida. Ou seja, como nós nos entendemos, como nós nos conhecemos. Quando Deus entra na nossa vida, a nossa identidade, o nosso pensar, o nosso existir, os propósitos da nossa existência, tem um novo significado. Tem um novo significado. A vida tem um novo significado para nós, na presença do Senhor. E Jacó agora entendia o propósito, o plano de Deus para ele. Não mais um enganador da sua família, mas agora um grande líder, uma referência espiritual, o príncipe, do qual se cumpriria as promessas da aliança, com certeza. É mudança de nossa vida. E temos que mudar. Será que nós mudamos? Será que o Evangelho transformou a nossa vida assim? Ou somos apenas religiosos? Ou apenas frequentamos a igreja e mantemos uma tradição? O que nós somos? A nossa vida transformou? Somos crentes de verdade? O mundo conhece o nome de Jesus através de nós? O nome de Jesus através do nosso testemunho? O nome de Jesus através de nossas escolhas, de nossa postura, de nossa forma de se comportar, de agir, de tratar as pessoas? O nome de Jesus tem que se fazer pertinente através da minha vida. Isso é a questão do cristão. Cristão é porque nós carregamos o nome de Cristo. Por isso somos cristãos e temos que viver como cristãos. E temos que ser reconhecidos como cristãos verdadeiros, no sentido bíblico da palavra, pequenos cristos, porque foi assim lá em Antioquia. É mudança de vida, é transformação, é vida nova. É Cristo brilhando na minha e na tua vida. Foi o que Deus fez ali na vida de Jacó. É uma nova pessoa, é um novo nome, é um novo momento na vida dele. Diante desta revelação tremenda, finalizando esse texto aqui, o versículo 30, diz assim, olha, aquele lugar onde ele teve esse encontro com Deus, chamou Jacó Peniel, pois ele disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Vi a Deus face a face. Isso é graduação, isso é experimentar algo grande com o Senhor, uma experiência maior com o Senhor, uma transformação maior, uma intimidade maior com Deus. Ele experimentou nessa expressão que ele usa, vi a Deus face a face. Ou seja, estive próximo do Senhor. Acho que o anjo, né? É o anjo representando o Senhor. Mas ele teve a experiência, ele diz assim, fui salvo. Ou seja,
foi agraciado por Deus. A transformação de homem é completa. É de transformação e é de salvação. Quantos de nós temos essa experiência mais profunda com Deus? Essa experiência de face a face, intimidade com Deus. Relacionamento com Deus através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo que revela ao Pai. É uma vida de oração, uma vida de entrega. É uma vida de consagração diária, contínua para com o Senhor. Isso aconteceu com Jacó. Jacó mudou. Esse não é o mesmo Jacó. Ele mudou a sua vida. Amado irmão, a experiência de Jacó ali ao atravessar o rio Jaboque mudou a sua história, mudou a sua vida. E eu espero que o Senhor esteja trabalhando no seu coração. Ou seja, as suas experiências, nossas experiências este ano, na pandemia, difícil, dificuldades, medos tantos que enfrentamos, que tudo isso, de alguma maneira, o Senhor trabalhe no teu coração, amadurecendo a tua relação para com Deus também, amado. Em Berseba, vamos relembrar, Jacó traiu seu irmão, enganou seu pai e foi obrigado a fugir. Em Betel, ele teve um encontro com Deus. Ali, os anjos subiram numa visão, os anjos subiram numa escada e Deus falou com ele e se revelou como Deus de Abraão e de Isaac e também para com ele. E em Padã Arã, ele vai ter uma experiência de mudança, de transformação, de constituição da família da aliança. Muito importante essa narrativa. E prospera debaixo da bênção de Deus. E finalmente, sendo trabalhado por Deus, ele volta. Ele tem um novo encontro com Deus ali em Peniel, quando ele vai transpor o val de Jaboque ali para se encontrar com seu irmão Esaú. Algumas aplicações, breves aplicações, amado. No val de Jaboque, Jacó então experimentou o cuidado de Deus. Ali, quando os anjos foram ao seu encontro para cuidar dele. Ali ele enfrentou os seus medos e as aflições da sua alma, as suas angústias, ele enfrentou. É o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é assim, ele mexe, ele aponta, ele impõe atitudes em nosso coração, né? E assim, na sua oração, Jacó revelou confiança nas promessas de Deus, um coração quebrantado diante do Senhor e humilde. Quem sou eu, Senhor, de tudo que o Senhor fez na minha vida? E confiança no poder de Deus para livrá-lo e confiança nas promessas da aliança. E finalmente, ali no Val de Jaboque, Jacó passou por uma experiência transformadora, abençoadora e redentora. Guarde essa frase. No Val do Rio Jaboque, nós aprendemos como Deus trabalha na vida de um homem. Trabalhou na vida de Jacó. Como Deus transforma o seu coração e caráter e muda a sua história. Quem sabe Deus está trabalhando no teu coração e usando essa palavra para trazer uma mensagem de encorajamento, de conforto, de fortalecimento e de exortação também a você e a mim. Deus está tratando conosco e vai mudar a nossa história. E você, meu irmão? E todas essas imagens aí são lá do Rio Jaboque. Eu quero terminar nesse clima. Quero terminar nesse ambiente para a nossa reflexão. E você, meu amado irmão? Você reconhece o cuidado providencial nos momentos críticos da sua vida? Você reconhece nessas horas duras a providência do Senhor e os anjos que Deus tem colocado na tua vida? Seja agradecido pelas pessoas que Deus tem usado para te confortar, te encorajar e cuidar de você. Seja grato. Você já teve que enfrentar o ódio de outras pessoas? A amargura de outras pessoas? A ameaça e vingança de outras pessoas? Como Jacó, com medo do seu irmão? E como você lidou com isso? Pensa nisso. Você consegue enxergar o trabalhar de Deus em sua vida, como Deus está tratando? Deus tratando no seu coração, abençoando com coisas, abrindo portas, e como Deus está trabalhando, tratando, tirando coisas também, e não aprovando certas iniciativas ou certas atitudes. Sim, é o trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida. E você se lembra, irmão, para finalizar, qual foi o evento fundamental na sua vida para se você voltar para Ele? Como Jaboque se transformou em Peniel para Jacó. Precisamos atravessar às vezes o val de Jaboque
Talvez temos a experiência de Betel, mas está faltando em nós a experiência de Peniel. Ser tratado mais perto de Deus. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Que possa atravessar as etapas e crescer cada vez mais na fé. E tratar e abençoar o seu coração cada vez mais. E mudar a tua história. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Como fez na vida de Jacó. Faça assim também na vida do amado irmão. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, amado, fique no teu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe com essa meditação, com essa lição de hoje, com essa lição diferente de hoje. Que Deus abençoe o seu coração, a sua casa. Firme-se no Senhor. Deseje mais do Senhor. Experimente mais coisas abençoadas na presença do Senhor. Amém? Fique com Deus. Que a paz do Senhor fique no teu coração, na tua casa, nesta noite. É nosso desejo, amado, em nome de Jesus. Amém.